Continuar um tema que eu estava falando da última aula sobre radiação e eu vou continuar hoje. Vamos falar sobre isso. Share screen. Vocês são muito corajosos, gente. Admiro vocês pra caramba. Vamos lá. Vamos falar sobre energia nuclear hoje. Olha só! Quem daqui já assistiu aquela série Chernobyl? Vocês já viram ela? Pode mandar aí no chat. Já viram? Já ouviram falar? Resumo da série. Ah, spoiler! Bum! Que isso, Bruno? Dando spoiler aí. É uma série baseada nos acidentes causados por uma usina nuclear. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Usinas nucleares, a energia nuclear, de onde que ela veio, como que ela se originou, do que ela sobrevive, do que ela se alimenta. E vamos falar sobre outros assuntos também, por exemplo, a própria energia nuclear, as vantagens e desvantagens, lixo atômico. O Enem ama falar essas coisas, sabe? Vantagens e desvantagens. Coisa da questão ambiental e etc. Vamos retomar um pouco sobre radioatividade, quem são as partículas alfa, beta e a radiação gama, reação de fissão e fusão nuclear, que são duas reações diferentes, decaimento, meia-vida e a datação de fósseis a partir do carbono 14. E aqui eu fiz um print da aula da nossa querida Tati, professora de geografia. Tati, eu amo suas aulas. Elas casam muito bem com a parte da química, que ela já passou sobre isso, né, na aula de geografia para vocês. Não, plágio não, calma lá, eu coloquei a fonte ali, ó, aula da professora, tá ali no finalzinho. E ela já falou um pouco com vocês sobre a energia nuclear, que é uma das fontes da nossa matriz energética aqui no Brasil. A principal fonte é o urânio, que é usado como fonte de energia nas termonucleares, porém se utiliza também o plutônio e o tório. Então, ela funciona a partir do calor gerado, né? Então, lá dentro tem um reator que vai gerar calor através de uma fissão de átomos de urânio, e aí gera calor, e aí aquela história de sempre, né? O calor vai gerar uma turbina que vai produzir energia elétrica. O problema é que essas usinas representam um grande perigo para a sociedade devido ao risco de vazamento nuclear, além dos resíduos formados, o tal do lixo atômico, que a gente também vai ver um pouquinho sobre ele, que podem ser descartados, né? Sendo descartados de forma incorreta, pode causar sérios danos ao meio ambiente. Aqui no Brasil, a gente tem duas usinas nucleares, Angra 1, Angra 2, e tem uma eterna Angra 3, que está sendo construída há uns 30 anos, que não sei se vai chegar, o Bolsonaro falou que está querendo tacar pau nesse negócio aí, mas não sei se vai ser construída e se vai ser ativada. E são responsáveis pela produção de 1/3 da energia do Rio de Janeiro, o que dá mais ou menos 3% da nossa energia elétrica em nível nacional. E a gente tem uma grande jazida de urânio, e a gente também tem tecnologia, a gente tem conhecimento para produzir e enriquecer esse urânio, para fins benéficos, fins de energia. Competição do que vai acabar primeiro, Angra 3 versus o Trevo do Bom Sucesso. Olha, eu acho que a Angra 3 termina primeiro. Não querendo decepcionar. Então, eu vou falar um pouco mais sobre a parte química, né, do que acontece lá dentro. A gente tem lá um reator. Aqui a gente consegue ver o reator dentro dessa cápsula toda encapsulada aqui, que tem o urânio, né, o urânio enriquecido, que ele vai acabar gerando uma reação, gerando calor e aquecendo uma água. A água vem aqui, ó, a água vem aqui da parte de fora do mar,
ela entra através de um bombeamento, passa por aqui por dentro por uma serpentina, é aquecida, gera vapor, esse vapor sai e gira turbinas, gerando eletricidade, que é distribuído pela rede elétrica. E depois essa água volta, passa pela torre de resfriamento e volta para o mar novamente. E toda essa parte aqui onde tem o urânio enriquecido, ele é encapsulado, né? Ele tem uma parede de concreto e de aço, e depois tem mais outra parede. Então, tem duas paredes para vocês terem ideia. Então, esse é mais ou menos o sistema, né? Um croquis do que funciona lá dentro. E aqui a gente também tem uma sala de controle, onde é operacionalizado ali e tudo mais. Então, aqui a gente tem uma foto dessa cápsula, né? Essa parte redonda onde está o urânio enriquecido, onde está acontecendo essas reações. Aqui a gente tem o mar, o mar ali de Angra, né? Angra é uma cidade litorânea que fica no Rio de Janeiro, muito próximo a São Paulo. Aliás, foi um ponto estratégico que eles fizeram para conseguir distribuir energia para as duas principais capitais, né? O Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui a gente consegue ver as linhas de transmissão, os fios, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem uns fios que saem daqui e vão para a rede elétrica, né? Nossa rede elétrica é toda interligada. E aqui, ó, nessa ilustração, a gente consegue ver esse tanque aqui 6, ó, esse negocinho azul, é onde está o ativo radioativo, né? Onde está acontecendo a reação. Nessa parte ali não, na verdade, aqui no 5, reator. Aqui o 6 é a piscina do combustível usado. O negócio é tão tenso, que você consome lá o combustível, né, o agente radioativo, e você não consegue nem transportar direito para fora. Você tem que tirar ali do reator e colocar ele bem ali do ladinho, dentro do próprio componente ali, do própria estrutura, deixando ele ficando anos ali até conseguir transportar ele para outro lugar. O negócio é sério. E aqui a gente tem uma cápsula, né, de aço, uma parede de aço, e depois revestida por mais uma parede de concreto. E aí isso daqui gera muito calor nessa reação, e acaba passando água que vem do mar, gerando vapor, e o vapor gera essas turbinas aqui fora. E aqui é a sala de controle. Então, aqui é um sisteminha de como que funciona isso. Aqui é a torre de resfriamento da água. Depois essa água volta para o mar, né? Teoricamente desaquecida, mas ainda assim a temperatura mais alta do que quando ela entrou. Isso gera outros impactos ambientais também. As vantagens da energia nuclear, assim, falando de modo geral, né, é que ela não libera gases do efeito estufa. A gente sabe que a parte da nossa matriz, ela é feita de petróleo, petróleo queima, gera gás carbônico aumenta o efeito estufa e gera o aquecimento global. A gente já viu essa aula. Então, a vantagem da energia nuclear é que ela não libera CO2. Ela não tem esse tipo de liberação. Exige uma pequena quantidade, uma pequena área para construção, então ela pode ser construída em vários locais. A Tati já falou isso com vocês. Tem uma grande disponibilidade de combustível no Brasil, porque a gente tem minérios aqui, né? Um pequeno risco de transporte do combustível, mais ou menos, né? Não vai explodir, mas ele é radioativo. E, teoricamente, por se usar pouco combustível, gera uma pequena quantidade de resíduos. E tem independência de fatores climáticos, por exemplo, as secas, né? Se não chove, as hidrelétricas diminuem a capacidade de produção de energia, por isso que ativa lá a bandeira vermelha na nossa conta de luz. Ou se tem pouco vento, como é que vai girar uma turbina eólica? Então, ela é independente dos fatores climáticos, ela consegue gerar eletricidade continuamente. A desvantagem, que aí a gente tem que pensar bem por que a gente vai usar, é que ela gera um lixo nuclear radioativo, que deve ser armazenado em locais seguros e isolados,
por assim, as nossas gerações, as gerações futuras, outros seres vivos, não sei o que vai ser daqui para frente. Ela é mais cara comparado com outras formas. Então, o investimento inicial dela custa de bilhões de reais para construir toda aquela estrutura segura. E tem risco de acidentes nucleares, como a gente vai ver dois aqui principais, e causa também problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos pela água de resfriamento dos reatores. Embora a água não entre em contato direto com o material radioativo, ela acaba saindo mais quente para o meio ambiente, e isso dá todo aquele problema de eutrofização, retirada de oxigênio de dentro da água. Então, inabilita um pouco a vida daqueles micro-organismos, daquelas vidas ali, os peixinhos, etc., que vai dificultar. Então, tem esse problema térmico, né? Essa poluição térmica. E quanto aos acidentes com as usinas nucleares, a gente tem dois grandes citados e recitados que gostam de... Acho que são os dois maiores que já aconteceu e que o pessoal gosta de relembrar. Um foi em Chernobyl, na década de 1986, lá na antiga União Soviética. Foram contabilizados 31 mortos. Contudo, foram mortos registrados ali na época, né? Mas o pessoal que morreu depois, eles não contabilizaram mais. Eles simplesmente morreu. Não foram contabilizados. Fala que na faixa de 16 mil mortos devido à contaminação. Então, o que aconteceu lá em Chernobyl, né? Olha, eu dando spoiler. Quem vai assistir a série? Em Chernobyl, o que aconteceu? Eles tinham uma usina nuclear que trabalhava com esse tipo de elemento radioativo. E esse elemento ele precisa de condições muito específicas para que aconteça essa reação. Se essa reação ficar descontrolada, ela tem um grande risco de explodir tudo. Então, se você não tem a temperatura correta, se você não tem tudo certinho ali, minimamente controlado, ela tem um risco de tomar proporções que você, por relação à reação em cadeia, que a gente já vai ver, ela acaba... Você perde o controle dela e ela acaba funcionando como uma bomba. E foi o que aconteceu. O núcleo onde tinha a reação explodiu, foi para os ares. E aconteceu que todo o material radioativo acabou saindo e acabou indo para a atmosfera. Foi detectado, o negócio foi tão feio que foi detectado na França. Aconteceu lá na Rússia, um pouco ali na Ucrânia, né? E o negócio foi detectado na França, tipo, 3 países depois. Foi um acidente muito feio mesmo. Tanto quanto o que aconteceu em Fukushima em 2011. Em Fukushima foi uma mistura de desastres. Por quê? Japão, um lugar que tem muito terremoto. E ocorreu um terremoto muito grande, da escala de 9 de magnitude aí, de terremoto. Ocorreu um terremoto muito grande, seguido de um maremoto. O terremoto, ele tirou a conexão de energia. Então, todo aquele bombeamento de água, todo aquele bombeamento para resfriar o reator, ele parou de funcionar. Aí ligaram os motores a diesel, né? A gente tem que ter algum tipo de segurança quando acaba... Geradores de diesel, que acabaram fazendo funcionar as bombas de novo. Só que logo em seguida veio um tsunami. Então, o tsunami, ele impediu, ele fez com que esses geradores, eles fossem alagados. E aí, eles pararam de funcionar. E aí, com a falta de bombeamento de água para resfriar o reator, a reação continuou, e aí foi tudo para o ar. Fala-se que teve uma morte, né? Foi contabilizado, peguei esses dados lá do Wikipedia. Fala-se que teve uma morte, mas teve muito mais gente que ficou contaminada, teve gente que morreu depois de câncer.
porque, como a gente já viu, a radiação, ela consegue penetrar o nosso corpo e provocar mutações genéticas, dentre elas a formação de cânceres. Então, esses foram os 2 piores acidentes que aconteceram com usinas nucleares. E a partir disso, o Japão começou a desativar essas usinas e ele pensa assim em tirar a energia nuclear, não tirar a energia nuclear porque não vai ter como tirar, mas desativar essas usinas. E a Europa também, que tem bastante usina dessa daí, ela está pensando assim se vai ou não vai. Aqui a gente vamos fazer um exercício. Vocês me ajudem aí. Um exercício de 2012. Então, assim, o que aconteceu lá em Fukushima, no Japão, foi em 2011. O Enem abordou ele logo em seguida no Enem de 2012. Tem uma charge, né? Uma sereia tá lendo assim: água do mar do Japão contaminada com radiação. E aí ela fala para outra assim: não se esqueça de fazer o exame de toque nas mamas. E o que ela quer dizer com isso, né? Além do risco de acidentes, como referenciado na charge, o principal problema enfrentado pelos países que dominam a tecnologia associada às usinas termonucleares é... O que vocês acham aí? O principal problema enfrentado por esses países seria a escassez de recursos minerais destinados à produção de combustível? Mesmo que eles não tenham jazidas, né, de urânio, de materiais radioativos, eles poderiam importar, não seria um problema para isso. Resposta C, vamos lá. A produção de equipamentos relacionados às diversas etapas do ciclo nuclear. Bom, não tem nada a ver com a charge, né? Não tem nada a ver com a charge. O destino final dos subprodutos das fissões ocorridas no núcleo do reator. Sim, seria essa a resposta. Por quê? Porque o reator utiliza material radioativo. Utilizando material radioativo, os subprodutos dele ainda continuam sendo radioativos. Ainda continuam sendo radioativos. Então, o destino final, que foi o que aconteceu lá o destino final desses subprodutos foi a água do mar, porque eles apagaram o incêndio com a água do mar. A resposta D não seria a formação de recursos humanos voltados para o trabalho em usinas. Não teria nada a ver com a charge. O rigoroso controle da Agência Internacional de Energia Atômica também não é o problema enfrentado por esses países. Então, a resposta certa é a C. Isso mesmo, parabéns. Vamos ao próximo. E como que isso funciona, né? Como que essa energia, como que ela trabalha? Então, tudo começa pela extração do urânio. Então, a gente tem aqui um ciclo rápido, né? Vamos falar sobre ele rápido. A gente tem a mineração do urânio. O Brasil é um dos maiores, é um dos 3 países que tem mais jazidas de urânio no mundo. Tem a conversão dele, a extração, e aí ocorre a fabricação dessas pastilhas. São pequenas pastilhas mesmo, de 1 centímetro mais ou menos. E esse urânio, quando ele é extraído, ele tem cerca de mais ou menos 0,7% dos isótopos urânio 235. Quem que é esse urânio 235? O urânio tem 2 isótopos, o urânio 235 e o urânio 238. O urânio 235, o que ele quer dizer, né? Ele tem menos nêutrons. Então, aqui é o número de prótons mais nêutron. Não, é isso? Número de massa. Número de massa. Número de massa é igual a prótons e nêutrons. É o que está lá no núcleo. Vamos lembrar lá do núcleo, tem prótons e nêutrons, e em volta do núcleo tem os elétrons orbitando.
Então, aqui ele tem 235 prótons e nêutrons, enquanto o outro tem 238. Esse aqui é o mais interessante para se fazer material para energia nuclear. Ele é o mais seguro. O outro, ele é muito descontrolado. Então, a gente tem que buscar esse aqui. E na pepita, lá no mineral, tem só 0,7% desses isótopos. Eles precisam enriquecer esse material, né, despachar o outro, de forma que ele seja enriquecido até 3% desse urânio 235. Depois são feitas pastilhas, né, bem pequenininhas, um tamanhozinho assim pequeno, que são usados como os combustíveis das termonucleares. Para vocês terem uma ideia, 1 quilo de urânio natural, ele consegue gerar uma energia equivalente a 10 toneladas, 10 mil quilos de petróleo. Para vocês terem uma ideia de um pedacinho de urânio, ele consegue gerar uma energia muito grande. E aqui, como se fosse 20 toneladas de carvão. E isso, então, a sua eficiência energética estimula a construção de usinas nucleares. Contudo, ela tem esse risco, esse baita risco, né, ambiental e tudo mais, e por isso que eles acabam, assim, tendo que pesar. Eu construo um negócio que é muito eficiente, mas muito perigoso, ou continuo usando petróleo, que pelo menos o máximo que ele pode fazer é queimar. E como que funciona, né? Lá dentro do reator ocorre uma fissão nuclear. O que é uma fissão nuclear? A gente tem lá um núcleo fissionável, né? Um núcleo instável, um núcleo de urânio, por exemplo. A gente tem um núcleo de urânio e eles são bombardeados por nêutrons. Então, a gente tem lá dentro ocorrendo uma reação. Então, esses nêutrons, eles bombardeiam o átomo de urânio, por exemplo, e ele se divide. Ocorre uma fissão, é uma divisão em 2 outros átomos, randomicamente, né? Pode ser qualquer outros átomos, liberando, assim, mais nêutrons. Então, aqui nesse esqueminha, a gente vê, ó, tem um nêutron que atinge, né, um urânio, e ele captura esse nêutron, tornando-se ainda mais instável, e ele se fraciona. Ele se divide, nessa divisão, liberação de energia. Essa energia que é tão importante para fazer a termonuclear funcionar. Nessa divisão que ocorre a energia, e o produto geram outros 2 átomos diferentes. Então, um átomo se divide, o núcleo dele se divide, e ele acaba gerando 2 outros átomos diferentes. Lembra lá das células, quando ele vai fazer mitose, meiose? Ele se divide assim. Só que a diferença é que aqui é um núcleo de átomo que se divide em 2, gerando muita energia. E ainda acaba espalhando mais nêutrons. Então, sobra nêutrons, ele acaba liberando nêutrons que vai atingir outro átomo, que vai atingir outro átomo, que vai liberar mais nêutrons, e isso é a tal da reação em cadeia. Essa reação em cadeia, que também acontece na bomba nuclear, é que é tão descontrolada. Se você não tem um método muito eficiente para controlar essa reação, você acaba perdendo o controle. E é por isso que ela é tão perigosa. Então, aqui a gente tem um exemplo do urânio, aqui é o número atômico dele, o número de prótons, e ali é o número de massa, prótons mais nêutrons. Mais nêutrons. Então, 235 é o número de massa e aqui 92 é o número de prótons. Ele vai se unir a um nêutron, então ele vai incorporar esse nêutron aqui, ó, que vai aparecer aqui no número de massa, 236, e ele vai se romper. Aqui no caso dessa reação, ele se rompeu em bário e criptônio. Então, esse bário e criptônio, e ainda liberou mais 2 nêutrons. O nêutron, ele não tem próton, né? Tem só um.
um de massa. Acaba liberando mais 2 nêutrons. E aí ocorre essa reação e é assim que a gente faz obter energia nas usinas nucleares, através da fissão. Fissão é a quebra em 2 ou em 3 ou em mais partes. Por que eu estou frisando fissão? Porque a gente vai ver fusão, que é outra coisa diferente. Só que isso acaba gerando subprodutos. Esses subprodutos, eles podem ser radioativos. Podem ser radioativos, que é o tal do lixo atômico, ou resíduo radioativo. É o nome dado aos rejeitos que contêm elementos químicos radioativos sem um propósito prático, como subproduto do processo nuclear, mas também de armas nucleares, equipamentos de radioterapia, que a gente vai ver daqui a pouco, o acidente do Césio-137, medicina nuclear, tudo isso gera um lixo atômico. Alguns deles, como o plutônio, pode levar 24 mil anos para cair pela metade de sua radioatividade. Então, a gente está gerando uma coisa que pode... a gente nem sabe se vai ter humano aqui na Terra para controlar esse negócio. Então, a gente está gerando uma coisa que vai ficar por milhares de anos. Os das usinas, eles devem ser armazenados em tambores de 50 a 300 anos. Imagina só, a gente tem que ficar cuidando, todo um processo de Estado, né, de governo, para ficar cuidando daquele lixo. E isso acaba limitando a capacidade do funcionamento de uma usina em, no máximo, 40 anos. Então, ela não pode produzir lixo atômico à torta direito. Ela tem um espaço físico de capacidade de armazenamento. Então, cada usina nuclear vai sobreviver por, no máximo, 40 anos. Depois você pode criar outra usina, mas elas têm uma capacidade de viver, né, por causa do armazenamento. Você tem que armazenar em tambores, é bastante coisa. Ou eles podem ser enterrados em montanhas, colocados no oceano, ou soterrados em concreto. Então, aqui a gente tem uma fotinho do lado do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, onde é um deserto, né? Não vai ter gente morando ali. E eles estão enterrando esses tambores de lixo atômico ali, de rejeito radioativo. Vamos fazer outro exercício. Me ajudem aí. A energia nuclear é uma alternativa aos combustíveis fósseis, que, se não gerenciada de forma correta, pode causar impactos ambientais graves. O princípio da geração dessa energia pode ser baseado na reação de fissão controlada do urânio por bombardeamento de nêutrons, como ilustrado. Então, aqui a gente tem o urânio 235, foi bombardeado por nêutron, e aqui a gente gerou outros 2 átomos, diferente daquele, ó, gerou estrôncio e xenônio, mas gerou 2 nêutrons e energia. O grande risco decorre da geração do chamado lixo atômico. A palavra-chave é lixo atômico aqui, então, que exige condições muito rígidas de tratamento e armazenamento para evitar vazamentos para o meio ambiente. Esse lixo é prejudicial, pois favorece a proliferação de micro-organismos termófilos? O lixo atômico não. Quem favorece a proliferação de micro-organismos termófilos, né? O que significa termófilos? Estou entre a E e a C. Vamos lá. Termófilos quer dizer que gosta, coraçãozinho, de calor, termofilos, aquele que gosta de calor. Micro-organismos termófilos é quando a gente libera a água aquecida para o meio ambiente lá das usinas e acaba tendo um problema de equilíbrio ambiental ali, né? Então, esse aqui é um problema da água, e não da água liberada pelas usinas nucleares, e não do lixo atômico. Produz nêutrons livres que ionizam o ar, tornando-o condutor. Não, o lixo atômico ele vai continuar radioativo. Ó, libera gases que alteram a composição da atmosfera terrestre.
ele não vai liberar gás, o problema dele é radioatividade. Acentua o efeito estufa decorrente do calor produzido na fissão. Não, a gente já viu lá que eles são alternativas aos combustíveis fósseis e eles não liberam CO2 ou coisa assim. Emite radiação, aí sim. O problema do lixo atômico é a radiação, capaz de provocar danos à saúde dos seres vivos. Isso, porque a radiação pode se ler como câncer ou outras deformidades. Câncer é só um dos problemas que a radiação pode provocar. Então, resposta certa, Bruna. E. Vamos a outra. E aí tem outro acidente que fez aniversário esses dias atrás, que foi o Césio 137. Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram falar do acidente do Césio 137? Sim. O que acontece? Vou passar aqui por cima rapidinho. O acidente do Césio 137 foi um acidente que aconteceu em Goiânia, em 87, bem próximo da data lá de Chernobyl, um ano depois, que acabou resultando 4 mortes, só que teve centenas de pessoas que foram afetadas, foram contaminadas. Então, teve uma clínica, né, de radioterapia que ele acabou sendo desativada, e aí sobrou um equipamento de radioterapia, e aquela clínica foi abandonada. Aí umas pessoas que estavam catadores, eles entraram naquele lugar, né, e viu aquela peça de metal, falou assim, você acha que dá para dar um bom dinheiro com isso daqui? Pegou a peça e vendeu para um ferro velho. E aí, lá no ferro velho, eles desmontaram para ver o que tinha dentro. E tinha chumbo, tinha várias coisas, e tinha um pó que brilhava no escuro. Pensa você, um pó que brilha no escuro, meu Deus! Uma, você vai ter medo, e outra, você vai ter muita curiosidade. Ele tinha mais ou menos cerca de 20 gramas desse césio, que é usado para tratamento radioterápico, para tratamento de pessoas que têm câncer, vai fazer aquela radioterapia, sabe? Então, ele tinha aquele pó, 20 gramas só desse césio, que ele brilhava numa cor azul escura, no escuro. Então, as meninadas, tudo, passaram no corpo todo, passou em tudo, foi terrível. Aí, tanto é que uma das crianças acabou falecendo, logo, dias depois, acabou falecendo, porque ela ingeriu, teve diarreia, teve vômito, tudo mais, e acabou falecendo. Até várias pessoas, né, centenas de pessoas que depois foram lá, depois eles descobriram que estava tendo esse acidente, a prefeitura se mobilizou para isolar aquele lugar, todo mundo teve que passar aquele equipamento que mede a radiação. É considerado um dos maiores acidentes radioativos do Brasil. E do mundo também, né? Fora as usinas nucleares, é considerado um maior acidente com material radioativo. Algumas pessoas que tiveram contato, tiveram sequelas graves, mais para frente todos morreram, a maioria morreu de câncer, por conta dessa radiação mesmo. E algumas sofreram consequências assim imediatas, queimaduras, que a gente vai ver logo daqui a pouco. Então, esse foi o acidente que aconteceu lá em Goiânia com o Césio 137. E os efeitos da radiação no corpo, né? Então, a radiação alfa, quem que é a radiação alfa? Lembrando lá. A radiação alfa, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? Ela é uma partícula que assemelha-se ao núcleo do hélio. Ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. Ela acaba sendo barrada, por ela ser muito grande, ela acaba sendo barrada logo na primeira parte da pele, né? Só que ela causa queimaduras. É como se você tivesse exposto ao sol. Pensa você, sem protetor solar, exposto ao sol, e
só que sim, um Sol 400 vezes mais quente, ou 400 vezes mais com potencial de queimar. Então, essa é a partícula alfa. Esse cara aqui foi um dos que estavam lá na época dos catadores, né? Ele pegou aquela partícula e ele foi ver o que era, né? Tipo, ele pegou um pedacinho e passou aqui na mão, né? Aquele pó branco e passou na mão assim, e olha como é que ficou a mão dele. Isso daqui é uma queimadura. Isso daqui é uma queimadura. E ele acabou perdendo o dedo, acabou perdendo os dedos, porque ficaram queimados, necrosados por conta dos efeitos da radiação. E também tem a outro tipo de partícula, que é a partícula beta, que ela é -1. Lembra lá que eu falei que o núcleo tinha um nêutron? É como se saísse um elétron de dentro do núcleo. Então, esse elétron aqui, ele não tem massa, né? Ele é bem pouquinho, ele é muito rápido. Ah, que ideia genial. Vou passar um pó misterioso na mão, se acharmos outros, nós engolimos. Então, eles não sabiam o que era. Imagina só, o conhecimento de uma pessoa, um catador de reciclável, um catador desse tipo de material, né, de ferro velho. Eles desconheciam, eles só foram se dar conta, assim, depois que o pessoal começou a passar mal, aí teve uma pessoa que falou assim, isso daqui tá muito estranho. E aí ela foi falar com a vigilância sanitária, acho que a vigilância sanitária, tipo, 4 dias depois. Então, eles não desconfiavam de nada, não desconfiavam de nada mesmo. Os raios beta, né, a partícula beta, ela se assemelha a um elétron. Então, ele consegue atravessar um pouco mais e ele acaba atingindo os músculos e tudo mais. E eles acabam provocando deformações celulares e a radiação gama são ondas eletromagnéticas. Elas conseguem interagir com o DNA e conseguem destruir parte desse DNA, além de ionizar, fazer uma ionização das células e acaba destruindo as células. E deformidades mil, de câncer, etc. Esse aqui é um menino, lá da época de Chernobyl, ele acabou nascendo com uma deformidade. Imagina só, deformidades mil, gente. Foi quem estava ali na região, a pessoa que já estava inteira, né? Uma pessoa adulta, ela vai desenvolver câncer. E uma pessoa que estava sendo gerada ou que era bebê ainda, vai um milhão de possibilidades para você ter qualquer outras coisas. Qualquer outras coisas de tipo de deformidade. Então, é uma coisa perigosa da natureza, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai fazer. Já a reação de fusão nuclear. Então, aqui a gente falou sobre fissão nuclear, que é um núcleo que é bombardeado por nêutrons e se rompe em duas partes, né? 2 átomos diferentes, 2 núcleos diferentes. E tem a reação de fusão nuclear, que é você pegar 2 átomos diferentes e fundir. Geralmente átomos leves, por exemplo, hidrogênio, hélio, coisas bem pequenininhas que vão se fundir. Aqui, ó, é a junção de átomos que têm núcleos leves, resultando em um átomo com núcleo mais pesado. E aí gera muita energia, muita energia. Pra vocês terem ideia, energia do tipo Sol. O Sol, a matéria-prima dele é hidrogênio e hélio. Só que ele queima isso a uma temperatura de 10 milhões de graus Celsius e acaba fundindo esses núcleos e acaba gerando um terceiro elemento químico. Na tabela periódica, não tem nenhum aqui para mostrar para vocês. Na tabela periódica, as estrelas, né, elas conseguem gerar do hélio, o hélio não, o hidrogênio é a matéria-prima mais abundante no universo. Então, hidrogênio, hélio e por aí vai, todos os outros átomos
com núcleos maiores, mais pesados, e a última que você consegue gerar dentro de uma estrela é o átomo de ferro. Quando a estrela está formando átomos de ferro pela fusão nuclear, ela está próxima da morte. Então, uma estrela que está queimando lá no céu, amarelada, ela já está com ferro na sua composição. Ela está próxima de morrer. O próximo é quanto? Sei lá, 10 milhões de anos. Então, não é alguma coisa que a gente vai presenciar assim todo dia, né? Então, no nosso Sol dizem que ele está próximo de morrer, só que isso vai, sei lá, acho que nem humano vai estar aqui na Terra para presenciar isso. E essa questão da fusão nuclear, ela foi retratada num filme chamado Homem-Aranha, que é o Dr. Octopus, do Homem-Aranha, velho. Dr. Octopus do Homem-Aranha, ele acaba fazendo, né, querendo fazer o bem, criar uma usina nuclear através da fusão nuclear. E aí geraria energia para a cidade inteira, para todo mundo, né? O que acontece é que no filme ele acaba descontrolando essa reação e acaba virando um buraco negro, né? Tipo, acaba tendo um baita problema por conta dessa reação descontrolada. E aí é o que os cientistas estão tentando desvendar, descobrir ou controlar, porque até hoje não se conseguiu fazer a fusão nuclear, né? Não conseguiu fazer, não, eu digo controlar a fusão nuclear de forma que ela gere energia que seja estável, tanto quanto mais ou menos seria a fissão, né, das usinas hidrelétricas. Então, essa questão é retratada lá no filme do Homem-Aranha. Então, fusão nuclear, estrelas, gera muita energia mesmo, e precisa de muita temperatura. Aqui, então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o hidrogênio, aqui a gente tem o hélio, e até o ferro, cadê o ferro? Meu Deus do céu, aqui, ó, até o ferro é gerado numa estrela, pela fusão nuclear. Depois disso, todos esses elementos químicos, eles só surgiram a partir de colisões entre duas estrelas ou entre duas massas. Elas precisam de muita energia para ser formadas. Então, a gente aqui morando na Terra é privilegiado por ter todos esses tipos de elementos químicos disponíveis. Os coitados moradores dos outros planetas não têm tantas coisas que a gente tem aqui, infelizmente. Então, aqui a gente estava lembrando, ó, a partícula beta é um núcleo instável, um núcleo radioativo é um núcleo instável, onde ele acaba liberando partículas alfa, e tem 2 prótons e 2 nêutrons, partículas beta, que se assemelha a um elétron de dentro do núcleo, da onde ele partiu, acaba ganhando mais um próton. E tem a partícula não, né? A radiação gama, que é uma onda eletromagnética, que ela, sim, acaba gerando o tal do câncer. Porque ela vai interagir com os nossos DNAs, prejudicando das mais maneiras diversas possíveis. E tem outros elementos químicos radioativos, por exemplo, o carbono, o cobalto é usado para fazer radioterapia, estrôncio, o césio também, ó, que teve acidente, o iodo, esqueci o nome do iodo lá, mas o iodo também é usado, e o urânio para as usinas nucleares. Cadê? Que mais? Ah! Aí, a radiação beta, né? Ela acaba gerando uma transmutação. O que é uma transmutação? Fullmetal, né? Fullmetal, ele falava muito sobre isso, né? Fullmetal Alchemist, né? Que fala um pouco de alquimia, que é você fazer uma coisa se transformar em outra. E na natureza a gente tem isso, que é a transmutação
radioativa. Como que a gente faz isso? Deixa eu só definir o que é transmutação, né? É um fenômeno químico em que um núcleo de um átomo se transforma em outro núcleo de átomo. Não é tão divertido como no Fullmetal, né? Mas é uma coisa um pouco mais simples. Aqui a gente vê um carbono 14. O carbono 14 é usado para datação de fósseis. O que acontece? Ele é um núcleo instável, ele tem muito nêutron e ele acaba liberando um elétron, ele acaba liberando uma radiação beta. Lembra que eu falei que a radiação beta é como se fosse, não é, mas é como se fosse um nêutron. Então, eu tenho um nêutron aqui no átomo, e o átomo como se fosse uma parte positiva e uma parte negativa, certo? Então, esse nêutron, ele se rompe. E nisso que ele se rompe, acaba saindo a partícula beta, que é como se fosse um elétron de dentro do átomo. Contudo, sobra um próton. Sobrando um próton, aquele núcleo ganha um próton a mais. Então, ele deixa de ser aquele elemento químico e passa a ser outro, com todas as características daquele outro elemento químico. Então, no caso aqui, o carbono, que tem 6 prótons, saiu de dentro dele uma partícula beta. Uma partícula beta deixa para trás um próton a mais. Então, ele deixou de ser carbono e ficou com 7 prótons, o que é característico do elemento químico chamado nitrogênio. Então, aqui na soma, ó, a soma dos produtos e a soma dos reagentes. Então, somatória dos números atômicos é 6, é igual menos 1 mais 7. Aqui a gente vê que essa conta fecha. 7 menos 1 é igual a 6. Então, ele se transmutou. É uma transmutação natural. É quando você emite uma radiação alfa ou uma radiação beta. Por exemplo, podia ser outro elemento químico que emitisse uma radiação alfa, onde tem dois prótons e 2 nêutrons, né? 2 prótons e 2 nêutrons. Então, aquele elemento químico perderia 2 prótons. Então, ele vai se transmutar no próximo elemento químico com 2 prótons a menos. E a gente pode também, de maneira artificial, a gente pode fazer isso forçando a barra, né? É necessário uma partícula externa. Mas a gente pode fazer isso, por exemplo, aqui a gente tem esse sódio, é um sódio normal, ele não é radioativo, aqui bonitinho, e a gente força isso usando um deutério. O deutério é um hidrogênio que tem um próton e um nêutron. Então, o hidrogênio, ele tem um próton positivo e um nêutron neutro. E o elétronzinho aqui orbitando. Elétronzinho. Então, a gente utiliza um desse aqui para fazer a transmutação. Então, 11 mais 1 é igual a 12. E ele acaba liberando para o meio, né, um nêutron ainda. E aí ele passou de sódio para magnésio, porque ele incorporou essa partícula aqui. Eu acho que não é um deutério, ele é... Não, é deutério mesmo, tá aqui escrito deutério. Ele é um deutério. Então, ele acabou transmutando em outro elemento químico. Não é tão divertido, né, gente? Eu sei, não é divertido que nem o Fullmetal, não tem homúnculos, não tem essas coisas, não tem coisinhas assim, mas é química. Foi baseado nessa questão da transmutação que eles basearam toda a história do contexto. E tem umas lendas, né, antigamente lá em 1500, sei lá, das pessoas tentarem transmutar as coisas em ouro. Então, eles tentavam pegar todos os metais que podia e tentar fazer
conseguiam formar ouro, gerar ouro, né, através daquele metal. Não tem uma quimera falando Edward. Ai, ai. Então, esse mesmo. Deixa eu ver o que mais. Ai, tô acabando. Tem o decaimento radioativo. O que é, né? Essa questão da transmutação é um núcleo instável que acaba perdendo partículas. E nessa perda de partículas é o decaimento. É quando um isótopo instável tem os seus núcleos rompidos em razão da instabilidade atômica. É a transmutação. Então, aqui a gente tem o urânio, aí sai uma radiação alfa, que é uma perda de 2 prótons e 2 nêutrons. E acabou se transformando no tório. E aí depois a radiação beta, que libera um elétron e ganha um próton. Então passou de 90 para 91, que é o paládio, eu acho. E aí acabou liberando uma radiação beta. Ganha mais um, virou urânio de novo. Só que agora com menos massa, né? Aqui tinha partido de 238, agora tem a 234. E aí vai caindo. O urânio vai passar para tório, depois para rádio, saindo. Dependendo da radiação que vai saindo, ele vai se transmutando em outro elemento químico, até chegar no chumbo. No chumbo que seja estável, né? O chumbo é o último elemento químico não radioativo. Só que aqui, esse aqui é radioativo, ó, 214, ele tem 214 de massa, e esse daqui é o chumbo não radioativo com 206. Então, todos os elementos químicos acima de chumbo, uma hora eles vão virar chumbo, porque eles vão se decaindo até chegar no chumbo. Eu acho que é isso. Eu tenho quase certeza que o chumbo é o último elemento químico não radioativo. E esse decaimento acaba gerando a meia-vida, que é quando um elemento químico radioativo passa um intervalo de tempo em que a massa dele se reduz à metade em questão de material radioativo, né? É um intervalo de tempo chamado de meia-vida. Então, aqui a gente tem uma massa inicial, por exemplo, de 100 gramas, vamos dizer assim, de um material radioativo qualquer, sei lá, urânio. Urânio 235. Urânio 235. Passou-se um tempo de meia-vida. O que é a meia-vida? É quando essa massa foi decaindo até ficar só metade radioativa. Então, a metade de 100 gramas é 50 gramas. 50 gramas. E aqui a gente tem uma regrinha, né? Uma expressão matemática, massa inicial cai pela metade. Então, isso passou-se um tempo, um período. Eles chamam de P, sei lá, 1000 anos. 1000 anos, vamos dizer assim. E aí, passados mais 1000 anos, essa massa inicial cai pela metade. Então, aqui a gente tem uma queda de metade de urânio, né? Então, aqui a gente só vai ter 25 gramas. E assim por diante, a metade desse aqui, 12,5. E passaram-se quantos tempos, né? Quantos períodos? Se cada período de meia-vida é 1000 anos, então passaram-se 1, 2, 3.000 anos. Para quê? Para que a massa inicial daquele urânio, daquele material radioativo, caísse 1, 2, 3 meia-vidas. Então, aqui cada uma dessa é uma meia-vida. Então, aqui é meia-vida, meia-vida. Passaram-se 3 meia-vidas para que aquele material chegasse a uma massa de 12,5. E aí, a questão matemática que a prova pode querer saber qual que é uma das variáveis, né? Perguntar qual que é a meia-vida, perguntar qual que é a massa final, qual que é a massa inicial, e etc, etc, etc. Então, a meia-vida significa isso. A gente tem um material radioativo inicial, passou-se um tempo, ele foi decaindo até chegar em chumbo,
ou no caso do urânio, né? Até chegar em isótopos que não sejam, isótopos não, material que não seja radioativo, caiu a massa pela metade, sobrou ainda metade daquele material radioativo, caiu pela metade e assim vai sendo. O que eu tenho aqui mais para frente? E aí tem um gráfico disso, né? Um gráfico desse decaimento. Aqui a gente fala sobre o fósforo 32. Então, o fósforo 32, ele tem uma meia-vida de 14 dias. Então, a cada 14 dias, ele vai decair. Então, se a gente tem uma massa inicial de 16 gramas, passou-se 14 dias, vai ficar em 8. Aí a gente vê aqui no gráfico. Passou mais 14 dias, vai chegar em 4. Mais 14 dias, 2. E assim por diante. Nunca vai chegar a 0. Vai ser uma curva de tendência a 0, mas nunca vai chegar em 0. Então, esse fósforo radioativo vai decaindo até chegar a uma quantidade de material radioativo, dependendo da meia-vida dele. E aí tem diversos exercícios com os mais diversos tópicos. Vamos fazer um aqui. Ai, cadê? Aqui a gente tem uma ginastiquinha lá. Terremoto e tsunami ocorridos no Japão, em março de 2011, romperam as paredes de isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima, o que ocasionou a liberação de substâncias radioativas, entre elas o iodo 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. Então, qual que é o dado aqui? Meia-vida de 8 dias. O tempo estimado para que esse material desintegre até 1 a 16 avos até de sua massa inicial é D. Então, vamos lá. 1,16, né? Primeiro, ele vai ter lá o número inteiro. Então, tem 1 grama de material do iodo. Passado uma meia-vida, ele vai cair pela metade. Passada outra meia-vida, 1/4. Outra meia-vida, 1/8. É sempre caindo pela metade. 1/16. Então, aqui, ó. Passados 1/16 avos. Aí, quantas meias-vidas foram, né? Foi uma meia-vida aqui, outra meia-vida aqui, outra aqui e outra aqui. Então, foram 4 meia-vidas. 4 meia-vidas, eu sei que é o quê, né? É 4 vezes 8. Até onde eu sei, se eu não estiver errada, 4 vezes 8 é 32. Então, foi necessário 32 dias para que esse material iodo 131 decaísse na natureza até chegar numa quantidade de 1/16 avos. Então, esses exercícios de radiação podem vir das diversas maneiras possíveis. E, por fim, tá acabando, peraí, só um pouquinho mais, a datação do carbono 14, né? Em todos os seres, né, enquanto os seres vivos, né, enquanto estão vivos, existe uma relação de carbono radioativo dentro do nosso corpo. Então, todos nós temos uma pequena quantidade de carbono radioativo, o carbono 14. E também o carbono 12, que é o comum, é o isótopo comum. E permanece constante. Enquanto a gente viver, a gente vai se alimentando de carbono 14 da natureza e a gente vai ter uma quantidade constante desse tipo de carbono. Porém, quando a gente morre, a gente para de absorver, né? Para de comer esse carbono 14 vindo da natureza. E ele começa a decair. Esse isótopo tem um tempo de meia-vida, que é aquele tempo necessário para determinada massa se reduzir pela metade, de
5.730 anos. Então, para que aquele carbono 14 se reduza pela metade, só leva só 5.730 anos. Quando o isótopo de carbono 14 decai, ele se transforma em um nitrogênio. Então, a gente já viu lá que dentro do núcleo sai um elétron, uma partícula beta que se assemelha a um elétron, e esse carbono 14 ele ganha um próton. Dessa forma, a medida de radioatividade causada pelo carbono 14 radioativo fornece a idade aproximada do organismo. Então, se eu conseguir saber quanto que decaiu, eu sei que tem um nível estável nos seres vivos de carbono 14, sei lá, número 100. Se eu consigo enxergar uma massa de 25, quer dizer que ele caiu de 100 para 50, de 50 para 25. Ele caiu 2 meia-vidas. Então, eu sei há quanto tempo atrás ele morreu. É assim que a gente faz datação de fósseis. E essa técnica tem um limite, pois conforme o elemento vai decaindo, chega um determinado momento que a massa se torna muito pequena e, com isso, muito difícil de quantificar. Contudo, além disso, pode ser utilizado para datar amostras que tenham cerca de, no máximo, 50 a 70 mil anos de idade. Vejam só quanto tempo que a gente consegue fazer uma datação a partir de uma pequena quantidade desse elemento radioativo. E aqui a gente tem uma questãozinha bem simpaticazinha, que eu vou ter que usar uma cola, que caiu no Enem. Esse Enem eu fiz? Não fiz. Esse Enem de 2017, que é utilizada a técnica de carbono 14, que permite a datação de fósseis pela medida de valores de emissão beta, que se assemelha a um elétron desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões betas. Cadê minha canetinha? Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões betas. Então, aqui é um dado. Ó. Então, é questão de conta. 15 emissões beta por minuto por grama. Então, cada grama de carbono 14 vai emitir, cada grama da pessoa, né, vai emitir 15 emissões beta por minuto. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Ok. Consideramos que um fóssil de massa igual a 30, então aqui já me complicou, foi encontrado em um sítio arqueológico. E a medição de radiação apresentou 6.750 emissões betas por hora. Além de tudo, ele colocou em hora. A idade do fóssil, em anos, é de... Então, eu preciso fazer um monte de transformações, né? Primeiro, ele me deu 6.700 emissões betas por hora, e o meu dado inicial é por minuto. Então, eu tenho que transformar esse daqui em minutos. Então, 6.750. Quase acabando, gente. Espera só mais um pouquinho. É em 1 hora. E eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos. É isso? Eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, quanto que isso seria, né? Eu teria que dividir isso 6.750 emissões betas por hora. Eu sei que 1 hora equivale... Eita, gente... 1 hora equivale a 60 minutos. Corto em cima, corto embaixo, e eu faço essa multiplicação. O que dá aqui na minha calculadora, 112,5 emissões beta por minuto.
certo? E aí, o que mais que eu tenho de dado? Isso eu tenho para 30 gramas. Se eu tivesse encontrado somente 1 grama, quanto seria? Então, por exemplo, eu posso fazer os dois jeitos. Eu posso dividir isso daqui por 30 ou multiplicar esses 15 por 30. Porque esse aqui tá falando, esse dado inicial aqui, ó, 15 emissões betas por grama, por minuto por grama, é por grama. Então, eu posso multiplicar isso aqui para saber quanto que seria em 30 gramas. Então, multiplicando isso daqui, dividindo esse daqui, calma que me compliquei agora. Vamos lá. O primeiro dado, ele daria aqui, ó, 112, 115. Por isso que eu não faço cálculo, gente. Química é muito preguiçoso para fazer matemática. Emissões beta por minuto. Por minuto. E aí ele tá falando assim, que o dado inicial que ele tinha era 15 emissões beta, que é o máximo que a pessoa pode ter. Só que esse carinha, ele tá emitindo essa quantidade aqui por minuto. Só que isso é para 30 gramas. Quanto que isso seria para 1 grama? Isso aqui é para 30 gramas. Quanto que isso seria para 1 grama? E aí aqui é o X. Aí o X é multiplicação em cruz. Então, o X é igual a 112,5 dividido para 30. Que vai dar 112 dividido. Que vai dar... Minha colinha falhou. Dividido para 30, 3,75. Gramas, não, emissões betas. Emissões beta por minuto por cada grama. Isso, considere um fóssil que teve massa igual a 30 e foi encontrado emitindo essas radiações por hora. A idade desse fóssil em anos é de quanto? Então, se ele saiu do normal, que era 15 emissões de beta por grama, ele caiu para 7,5 em uma meia-vida. Depois ele caiu para metade disso, 3,75 em 2 meia-vidas, certo? Então, aqui foi uma meia-vida e aqui foi outra meia-vida, são duas. 2 meias-vidas, quanto que é? São 5.730 anos vezes 2, que é o que ele foi encontrado aqui, ó, para cada grama. Isso dá 10.000, não, calma, 11.000. Olha eu aqui, passando vergonha em público, gente do céu, vezes 2, 11.460. 460. Então, a resposta seria essa daqui. Me compliquei, mas me achei. Então, seria mais ou menos esse tipo de questão que pode aparecer na prova de vocês. Aí vocês falam com o professor de matemática, que a pessoa aqui, no final, só precisa fazer esse número aí 2 vezes 2. Isso mesmo. Então, eu encontrei a radiação que ele estava emitindo e eu dividi pelo número de gramas para saber, para usar o meu parâmetro lá, que eu tinha 15 emissões de betas por 1 grama, então eu tinha que comparar nas mesmas unidades e saber quantas meia-vidas ocorreu para ele chegar nessa quantidade de emissões, que era 3,75 emissões betas a cada minuto por grama desse componente, e a gente viu que com 2 meias-vidas é o que a gente consegue chegar nesse tipo de emissão. Então, o fóssilzinho bonitinho lá tinha só 11.000 anos. E eu acho que é isso.
tomei um pouquinho mais de tempo do que eu... Aqui tem algumas sugestões de leitura. Eu achei esse artigo muito legal, Combustíveis para o Brasil. Tem o filme do Homem-Aranha, que vocês podem assistir, de 2004, é um pouco velho, mas é bom. E tem o filme que eu mandei ontem para vocês no grupo, que é O Pesadelo de Goiânia. A palavra-chave, eu queria falar um pouquinho com vocês, se vocês me permitem, tem 7 pessoas aqui. Eu queria falar com vocês que vocês vão alcançar tudo o que vocês querem. Vocês vão alcançar qualquer coisa que vocês querem. Por quê? Porque é um sábado à tarde, 3 da tarde, vocês estão aqui ouvindo eu me atrapalhar aqui, e vocês não desistiram desse cursinho, não desistiram dos seus estudos e não desistiram dos seus sonhos. E então, vocês estão de parabéns. E eu queria falar, a palavra-chave é sucesso, que é o que vocês merecem, é o que vocês vão encontrar no final disso tudo. Todo esse esforço vai valer a pena, todo esse esforço. Saiba onde vocês querem chegar e saiba que caminho fazer para chegar lá. E não tem outra escolha. Vocês vão chegar no seu lugar de direito, que é o sucesso. Essa é a palavra-chave minha para vocês. Beleza, Lili. Opa, obrigado aí pelo incentivo, viu? Obrigada a vocês por estarem assistindo minha aula aí, todos bonitinhos, respondendo, me ajudando. Muito obrigada mesmo. Beleza, minha amiga. Obrigado e bom término de final de semana para ti. Tá bom, muito obrigada. Beijão, hein? A gente vai começar a revisão depois.